Sabe, parece até um paradoxo, na verdade. A gente rala, consegue aquela promoção, o salário finalmente aumenta e mesmo assim, aquela paz financeira, aquela segurança simplesmente não chega. É um quebra-cabeça que muita gente tenta resolver. E hoje a gente vai justamente desmontar esse quebra-cabeça e entender por que a solução quase nunca é só ganhar mais dinheiro. Então fica a pergunta, né? Porque todo esse esforço parece que não leva a gente a lugar nenhum, financeiramente falando. Bom, o que acontece é que a resposta raramente está no valor que entra na conta. Ela está escondida em algumas armadilhas invisíveis que prendem a gente num ciclo sem fim. Vamos dar uma olhada na primeira delas. Então, para começar, a gente precisa dar um nome para esse ciclo vicioso, sabe? Aquele que prende tanta gente, mesmo quem já tem um bom salário. O nome disso é a armadilha da estagnação. Quem deu um nome bem famoso para isso foi o Robert Kiyosaki, a corrida dos ratos. E olha, a imagem é perfeita, né? Pensa só, a gente corre, corre e corre naquela rodinha, o salário aumenta, só que os gastos aumentam junto na mesma velocidade. E o resultado? Mais esforço, mais cansaço e a tal da liberdade financeira. Ah, essa parece que está sempre lá na frente, que nem uma miragem no deserto. E o que alimenta essa corrida? Qual o combustível dela? Tem nome também: inflação do estilo de vida. A lógica é até meio cruel de tão simples. A renda sobe um degrau e os gastos sobem junto, para acompanhar. O carro fica mais novo, a casa fica maior, aquele jantar fora fica mais chique e, no fim das contas, o saldo bancário continua o mesmo. Ou pior, né? Perto do zero. Certo. Então, se o problema não é só o dinheiro, por onde a gente começa a resolver isso? Olha, antes de pensar em qualquer planilha, em qualquer investimento, a primeira chave para quebrar esse código está aqui dentro, ó, na nossa cabeça, na nossa mentalidade sobre o que de fato é riqueza. Tem uma frase muito forte lá da série O Código da Riqueza que diz o seguinte: você nunca vai se transformar em algo que abomina. Se você abomina o rico, nunca será rico. Isso vai direto na ferida, né? Porque às vezes a nossa maior barreira é totalmente psicológica. Pensa bem, se lá no fundo a gente tem uma crença de que ter sucesso financeiro é algo meio sujo, meio errado, como é que o nosso cérebro vai nos ajudar a chegar lá? No fundo, isso tudo se resume a duas maneiras de enxergar o mundo. De um lado, tem a mentalidade da escassez, é aquela que foca no ganho de hoje, agora, e que acredita que ter coisas é o que define uma pessoa. Já do outro lado, tem a mentalidade da prosperidade. Essa entende que o dinheiro é uma consequência, um resultado de criar valor e saber gerenciar riscos. A virada de chave de verdade acontece quando a gente consegue cruzar essa ponte, de um lado para o outro. Ok, mudar a mentalidade é o primeiro passo, o mais fundamental. Mas, né, sem um plano de ação, isso vira só pensamento positivo. Não adianta nada. Então agora a gente entra na parte da estratégia, as ações práticas, o como fazer para transformar essa nova visão em patrimônio de verdade. E a estratégia toda pode ser resumida em um conceito-chave, que ficou famoso com o livro Pai Rico, Pai Pobre. É a diferença entre ativos e passivos. É simples, olha só. Ativos colocam dinheiro no bolso, passivos tiram dinheiro do bolso. Simples assim. Por exemplo, um imóvel que gera aluguel. Ativo. Aquele carro financiado que só dá despesa. Passivo. O jogo vira completamente quando o foco muda para acumular o primeiro e fugir do segundo. Então, na prática, a gente tem um roteiro bem claro. Passo 1, controlar o estilo de vida, não deixar os gastos subirem com a renda. Para quê? Para sobrar dinheiro. Passo 2, usar esse dinheiro para construir fontes de renda passiva. E o passo 3, focar em adquirir mais e mais ativos, não passivos. E o que amarra tudo isso? O quarto passo, que na verdade é o primeiro e o último e o do meio, é a educação financeira. É o conhecimento que faz todo o resto funcionar. Beleza, mente alinhada, estratégia na mão, mas ainda falta o ingrediente secreto. Talvez o mais poderoso de todos e, ironicamente, o que a gente mais ignora: o tempo. Pois é, nessa nossa era de tudo para ontem, ter paciência e pensar no longo prazo virou um verdadeiro superpoder. É que o tempo, ele libera a força mais absurda que existe nas finanças, os juros compostos. É o famoso efeito bola de neve, sabe? O dinheiro rende um pouquinho, aí no mês seguinte esse rendimento também começa a render. No começo, parece que não acontece nada, é lento, mas com o passar do tempo, o crescimento vira exponencial. A bola de neve fica gigante. É o dinheiro trabalhando sozinho e cada vez mais.
Olha só esse gráfico. Ele mostra isso na prática. Imagina um pequeno investimento, feito todo mês. Nos primeiros 5 anos, o resultado é pequeno. Parece que não está valendo o esforço. Mas olha o que acontece depois de 15 anos. E agora, olha em 30 anos. A curva simplesmente dispara para cima. Isso é a paciência se transformando em patrimônio. É a verdadeira mágica do tempo acontecendo. Ok, mas depois de todo esse caminho, de todo esse esforço, qual é o objetivo final? Porque a meta, no fundo, nunca foi só acumular dinheiro por acumular. É sobre o que esse dinheiro pode comprar de verdade. E spoiler, não estamos falando de coisas materiais. E aqui é muito importante entender uma diferença crucial. Uma coisa é independência financeira. Isso é ter uma reserva, sabe? Ou um colchão de segurança para cobrir seus custos por um tempo se algo der errado. É vital. Mas a liberdade financeira, essa é o grande prêmio. É quando os seus ativos sozinhos geram renda suficiente para pagar seu custo de vida, para sempre. É aquele ponto mágico em que trabalhar vira uma escolha e não mais uma obrigação. E no final, tudo se resume a uma única pergunta. Uma pergunta que cada um tem que se fazer. Para onde o dinheiro está indo? Ele está sendo usado para comprar ativos que constroem um futuro com mais liberdade? Ou está sendo usado apenas para manter um estilo de vida que, na verdade, aprisiona no presente? A resposta para essa pergunta? Bom, essa resposta é o começo de tudo. É o primeiro passo para decifrar o próprio código da riqueza.